Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre a função Semi-Period Last Year, esta função do DAX que nos ajuda a calcular o valor de uma medida no mesmo período do ano anterior. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que esta função tem um pequeno inconveniente e, claro, nós vamos ver como resolver. Então, se você já está curioso, deixa o seu like aí no vídeo para ajudar. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. A gente publica vídeo toda segunda e quinta-feira. E aí, vamos lá descobrir qual é o inconveniente da função Semi-Period Last Year? Vem comigo logo depois da vinheta. Vamos lá, eu já estou aqui com o nosso painel, onde eu tenho um visual de matriz e eu tenho a minha medida de soma de vendas inserida, junto com os meses e anos. Eu quero retornar o mesmo valor da soma de vendas no período do ano anterior. Eu vou clicar aqui com o botão direito em Medidas, Nova Medida. E aqui na nossa medida, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma medida chamada Soma Vendas AA, que é a soma de vendas no ano anterior. Eu vou começar utilizando a função Calculate, já que eu quero retornar o valor da soma de vendas em um contexto diferente. E a gente sabe que quando precisamos mudar o contexto de uma medida, nós usamos a função Calculate. O primeiro argumento desta função é a expressão, ou seja, a medida que eu quero retornar em um contexto diferente. Será a soma de vendas que nós já temos ali calculado. Vou colocar ponto e vírgula e informar o nosso novo contexto, ou seja, o filtro. Aqui eu vou utilizar a função Semi-Period Last Year, que me retorna uma tabela com todas as datas do mesmo período no ano anterior. Então vou colocar aqui Semi-Period Last Year e o único argumento desta função é a lista de datas. Para isso nós vamos utilizar a nossa lista da tabela calendário. Então vou colocar aqui calendário e pegar a coluna data. Vou fechar o parênteses do Semi-Period Last Year, fechar o parênteses do Calculate. Vou pressionar Enter e agora eu vou colocar esta medida no visual. Vamos ver o resultado. Perceba que para o ano de 2015, os valores vieram em branco, já que eu estou comparando com o ano anterior. E nesta base eu não tenho nenhum valor anterior a 2015, por isso os valores estão corretos. À medida que nós vamos avançando aqui, eu vou encontrar os primeiros valores. Aqui em janeiro de 2016, o valor retornado para essa medida foi 18 milhões, que é exatamente o mesmo valor da soma de vendas em janeiro de 2015, ou seja, no mesmo período do ano anterior. E aí a gente consegue até comparar o ano. Olha, perceba que 419 milhões é o mesmo valor da soma de vendas em 2015. Porém, vamos descobrir qual é o inconveniente dessa medida? Ao avançar aqui, nós vamos chegar lá no finalzinho e nós temos aqui outubro. Perceba que nós temos 34 milhões e 39 milhões. Será que essa comparação está correta? Aqui nessa base nós temos uma particularidade. Ela está incompleta e nós temos dados até 22 de outubro de 2018. Então eu estou comparando os 22 dias de outubro de 2018 com os 31 dias de outubro de 2017, já que ele está comparando os períodos todos. Então ele compara o meu período incompleto com o meu período completo. E essa não é uma comparação justa, não é mesmo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer uma correção nessa nossa medida. Você pode perceber, inclusive, que aqui em novembro e dezembro, que eu não tenho valores, ele está comparando com o mês completo no ano anterior, onde eu tenho todos os valores. Vamos criar a medida para fazer essa correção. Eu vou clicar aqui com o botão direito em Medidas, Nova Medida. Agora nós vamos criar aqui uma medida chamada Soma Vendas AA corrigido. O segredo aqui vai ser o seguinte, nós vamos colocar um cálculo onde nós vamos determinar a data limite desta comparação, que tem que ser até um ano antes da minha última venda. Então como eu vou fazer isso? Primeiro eu vou calcular a data da última venda. Eu vou criar isso em uma variável, vou utilizar aqui var e criar uma variável chamada última venda. Aqui eu devo retornar quando foi feita a última venda. Para isso eu vou utilizar a função lastDate. Porém eu tenho que tomar cuidado, já que se eu colocar apenas o lastDate, ele vai me retornar a última data do contexto. E eu tenho que garantir que ele pegue a última venda independente do contexto. Por isso eu vou utilizar o Calculate junto com o lastDate e a função all. Vamos lá, eu vou colocar aqui Calculate, vou agora utilizar a expressão lastDate e colocar aqui que eu quero pegar a última data da minha data do pedido. Vou fechar parênteses e para garantir que ele olhe todo o meu conjunto de dados, eu vou utilizar a função all na minha tabela vendas. Essa nossa variável retorna a última venda aqui que nós realizamos. Agora nós vamos calcular a data limite. Vou colocar também uma outra variável. Vou colocar aqui um var e colocar que eu quero a data limite, que deve ser 12 meses antes da minha última venda. Para isso eu vou utilizar a função addDate. Aqui eu coloco a minha data inicial, que será a data da minha última venda, e vou colocar quantos meses eu quero voltar. Eu vou colocar aqui menos 12, pois eu estou comparando com o mesmo período do ano anterior.
Se eu estivesse utilizando a função dateAdd para comparar um mês com o mês anterior, eu voltaria apenas -1 aqui, já que eu estou limitando a minha data no mês anterior. Aqui então no correto será -12, pois vamos utilizar a função semi-period last year. Isso é muito importante. Agora eu vou colocar aqui um return para retornar o valor dessa medida que nós estamos criando, que será bem semelhante à medida que nós criamos no Soma de Vendas AA, um calculate com semi-period last year. Vamos lá, calculate da soma de vendas, e agora eu vou colocar aqui o semi-period last year. E do mesmo jeito que eu fiz no exemplo anterior, vou informar aqui a minha tabela calendário, a coluna data. O grande segredo agora é informar o nosso próximo argumento. Eu vou colocar mais um filtro. Desta forma, eu vou fazer uma interseção entre as duas tabelas de filtros que eu estou passando. A primeira é o semi-period last year, que tem todas as datas do mesmo período do ano anterior, mas essas datas estão completas mesmo quando o mês é incompleto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais um filtro no calendário, garantindo que ele não passe da minha data limite. Então vou colocar aqui um ponto e vírgula, e agora eu vou utilizar a função filter, e vou colocar aqui dentro do filter a minha tabela calendário, mas eu tenho que garantir que eu estou vendo a tabela por completo. Então eu uso novamente a função all, coloco aqui a tabela calendário, fecho parênteses. E agora, como expressão, eu vou fazer a minha limitação, que a data do calendário tem que ser menor ou igual à data limite que nós calculamos ali na nossa variável. Fecho parênteses do filter, fecho parênteses do calculate. Vou pressionar Enter e nós já temos a nossa medida criada. Parece uma medida um pouco complexa, mas você viu que é bem simples de ser feita. Basta a gente calcular os valores aí corretamente com as variáveis e colocando a nossa limitação com a função filter ali dentro da nossa função calculate. Legal? O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir essa medida no nosso visual para a gente comparar os valores. Vamos lá, eu vou colocar aqui essa nossa medida, deixa eu tirar aqui a nossa barra de fórmulas, vou colocar aqui e agora vamos comparar os valores. Perceba que os valores iniciais são exatamente iguais, já que ele não está dentro da nossa data limite. Então olha aqui, nós estamos comparando os valores, todos eles são iguais, mas ao chegar lá no mês de outubro, onde nós temos períodos incompletos, olha o que acontece. Os 39 milhões retornou 26, já que agora ele está comparando os 22 dias que eu tenho na minha base de outubro de 2018 com os mesmos 22 dias que eu tenho em outubro de 2017. E um olhar um pouco mais atento, você vai perceber que eu tenho aqui valores em branco agora em novembro e dezembro, já que eu não tenho dados aqui em novembro e nem dezembro, ele também compara com os mesmos dias que no caso não existem. Então os valores retornam valores em branco. Se eu remover deste meu visual esta minha medida de soma de vendas AA, que foi calculada com a primeira forma, você vai ver que só vai sobrar aqui os valores, só vão sobrar aqui os valores que eu tenho no período incompleto e completo quando esse estiver completo. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí para ajudar. Deixe um comentário o que você achou dessa técnica e, claro, também comente o que você quer ver aqui nos nossos próximos vídeos. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.